Carl Jung documentou um paradoxo psicológico tão perturbador que, até hoje, continua a assombrar aqueles que carregam o dom da empatia. O que deveria ser sua maior força, a capacidade de sentir profundamente e iluminar a escuridão emocional dos outros, acaba se tornando também a raiz de sua dor mais devastadora. Jung descobriu que pessoas altamente sensíveis atraem, de forma inconsciente, indivíduos que projetam nelas tudo aquilo que rejeitam em si mesmos. É como se a luz do empata fosse um espelho brutal, capaz de revelar feridas que muitos passaram a vida inteira tentando enterrar. No início, o empata é visto como alguém magnético, quase indispensável. Mas, inevitavelmente, essa mesma luz desperta hostilidade, crítica e até abandono. Para Jung, esse não era apenas um padrão de relacionamentos problemáticos. Era um fenômeno arquetípico, uma batalha invisível entre autenticidade e sombra, entre a vida emocional e a morte interior. Ele acreditava que esse destino podia levar a dois caminhos: ou destruir completamente o sensível, ou transformá-lo em um guardião indispensável para a evolução psicológica da humanidade. Hoje, vamos revelar a descoberta mais obscura de Jung sobre os empatas, e porque sua sensibilidade nunca foi uma fraqueza, mas uma prova de fogo. Em seus anos de prática clínica, Carl Jung percebeu um padrão inquietante em certos pacientes que possuíam uma sensibilidade extraordinária. Eram pessoas capazes de perceber a dor alheia sem que uma única palavra fosse dita. Tinham o dom raro de criar um espaço onde outros, pela primeira vez, sentiam-se verdadeiramente vistos e compreendidos. Mas, com o tempo, Jung começou a notar algo estranho. Esses mesmos indivíduos que atraíam confiança, confissões e gratidão, terminavam sendo alvo de críticas, rejeição e até hostilidade por parte das pessoas que mais haviam se beneficiado de sua presença. Era como se a chama que atraía mariposas, inevitavelmente, também as queimasse. Jung registrou que quanto mais autêntico e radiante um empata se tornava, mais ele ameaçava as defesas psicológicas dos outros. Sua espontaneidade emocional expunha a rigidez emocional de quem havia perdido contato com a própria alma. E, ao invés de reconhecerem isso como um chamado à transformação, muitos reagiam com ressentimento e desprezo. Ele descreveu esse fenômeno como projeção da sombra, quando alguém lança sobre outro aquilo que não suporta enxergar em si mesmo. Para Jung, não se tratava de simples disfunção em relacionamentos, mas de um mecanismo inconsciente profundo, repetitivo e destrutivo. O empata, ao iluminar a ferida oculta do outro, tornava-se bode expiatório de uma batalha interior que não era dele. Essas observações levaram Jung a uma conclusão perturbadora. A mesma qualidade que torna o empata essencial para a cura coletiva é também a razão pela qual ele é tão frequentemente punido por sua própria luz. A partir de suas observações, Jung passou a identificar um padrão recorrente que eu chamo de paradoxo empata-sombra. Esse paradoxo é cruel. Quanto mais verdadeira e luminosa é a expressão emocional do empata, mais ele desperta nos outros aquilo que foi enterrado, esquecido ou rejeitado em seus próprios corações. É como se a presença do empata fosse um espelho vivo, refletindo não apenas o que o outro deseja mostrar, mas também aquilo que tenta desesperadamente esconder. No início, essa luz é irresistível. Pessoas emocionalmente desconectadas são atraídas por ela, como viajantes exaustos que encontram calor no meio da escuridão. Mas, quando percebem que esse mesmo calor começa a revelar suas sombras, a admiração dá lugar à crítica. E o empata, antes visto como bênção, torna-se um fardo, acusado de ser intenso demais, sensível demais, complicado demais. Jung via nesse ciclo uma das maiores tragédias da psique, o fato de que a autenticidade desperta não só cura, mas também ódio. E o mais perturbador é que o empata não faz nada além de ser ele mesmo. É sua simples existência, íntegra, conectada e viva, que ameaça o castelo de defesas emocionais que outros construíram para sobreviver. Por isso, Jung afirmava que esse padrão não era um problema individual, mas uma questão coletiva.
A humanidade teme aqueles que ainda carregam a chama da autenticidade, porque essa chama revela a escuridão em que tantos se acostumaram a viver. E se você reconhece esse paradoxo em sua própria vida, saiba que este canal é um espaço dedicado exatamente a decifrar as descobertas de Jung sobre a sombra, a empatia e a mente humana. Se inscreva agora para não perder as próximas revelações. A cada vídeo, mergulhamos mais fundo nas camadas ocultas da psique, trazendo à luz segredos que podem transformar não apenas o modo como você se vê, mas também como você enxerga o mundo ao seu redor. Imagine alguém que traz em si uma luz rara, a capacidade de enxergar além das máscaras, sentir aquilo que ninguém ousa confessar. Esse alguém é o empata. No início, sua presença parece um bálsamo. Amigos, parceiros, até estranhos se aproximam como se tivessem encontrado refúgio. Eles compartilham segredos que nunca disseram a ninguém, choram em sua presença e dizem sentir um alívio inexplicável apenas por estarem perto dele. Mas Jung observou que, depois desse primeiro momento de encantamento, quase sempre surge uma virada dramática. A mesma pessoa que antes dizia nunca conheci alguém como você começa a criticar, diminuir e até desprezar o empata. De repente, sua intensidade se torna um problema. Sua sensibilidade passa a ser vista como fraqueza. E o vínculo, que começou como admiração, termina em rejeição. Jung foi categórico: isso não é acaso, é a projeção da sombra em ação. A autenticidade emocional do empata expõe, ainda que de forma silenciosa, as defesas frágeis e as feridas escondidas dos outros. E diante desse espelho incômodo, muitos preferem atacar quem reflete, em vez de encarar o que foi revelado. Essa dinâmica cruel cria uma prisão psicológica. O empata, buscando aceitação, começa a se perguntar se realmente há algo errado consigo. E pouco a pouco corre o risco de sufocar sua própria autenticidade para caber no mundo emocionalmente anestesiado ao seu redor. É nesse ponto que Jung nos alerta. O perigo não está em sentir demais, mas em acreditar que a dor dos outros significa que você deve sentir menos. Jung registrou que, sempre que um empata se mantém fiel à sua autenticidade, 4 tipos de figuras costumam surgir em seu caminho. Eles representam diferentes formas da sombra projetada, e todos têm algo em comum. Tentam apagar a chama que o empata mantém acesa. 1. O crítico da emoção. Esse é aquele que ridiculariza sentimentos. Ele cresceu acreditando que emoção é fraqueza e, por isso, sufocou sua própria sensibilidade até torná-la quase inexistente. Quando encontra alguém que ainda sente profundamente, reage com zombaria. Você é muito dramático, está exagerando. Na verdade, cada riso ou crítica revela apenas o desconforto de ver, no outro, a parte de si que precisou enterrar. 2. O atacante da autenticidade. Esse vive atrás de máscaras sociais. Construiu sua identidade em torno de um personagem que parece perfeito, controlado, adaptado. Por isso, quando se depara com a transparência de um empata, sente-se ameaçado. Critica sua espontaneidade, diz que não é apropriado, que não sabe se comportar. Na realidade, o empata apenas desperta nele a inveja de não conseguir ser verdadeiro. 3. O violador da vulnerabilidade. Esse é o mais perigoso. Ele se aproxima do empata justamente por reconhecer sua abertura e confiança. Mas, em vez de valorizar, usa essa vulnerabilidade como arma. Explora, manipula e, no fim, culpa o empata por ter acreditado demais. É o clássico predador emocional que pune aquilo que não consegue mais sentir, a pureza de confiar. 4. O apagador de luz. Esse não ataca diretamente. Sua estratégia é mais sutil, quase invisível. Elimina pouco a pouco a autoestima do empata, plantando dúvidas. Será que você não está exagerando? Talvez sua empatia seja um defeito. O objetivo é enfraquecer silenciosamente até que o empata comece a acreditar que seu dom é, na verdade, um peso. Jung reconhecia nesse tipo de pessoa a sombra mais insidiosa, aquela que tenta apagar, lentamente,
o brilho interior do outro. O empata, ao reconhecer esses 4 inimigos, começa a entender que não está louco nem sensível demais. Está, na verdade, enfrentando projeções inconscientes daqueles que não suportam ver no outro que perderam em si mesmos. E aqui está um lembrete poderoso. Você não precisa se encolher para caber no vazio dos outros. Se você já identificou algum desses inimigos em sua vida, escreva nos comentários. Não vou mais apagar minha luz. Essa é a primeira forma de quebrar o ciclo. Dar nome ao inimigo, reconhecer o jogo da sombra e escolher permanecer inteiro. Jung advertia que o verdadeiro perigo para o empata não está apenas nos ataques externos, mas no que esses ataques podem provocar em sua própria psique. A sombra projetada pelo outro pode, aos poucos, transformar-se em autossabotagem. É nesse ponto que o dom corre o risco de se tornar maldição definitiva. Risco 1. Erosão da autenticidade. O empata, cansado de ser criticado, começa a esconder sua verdadeira natureza. Suprime lágrimas, finge indiferença, diminui sua intensidade para ser aceito. Mas, ao fazer isso, perde aquilo que Jung chamava de função sentimento autêntica, o contato vivo com a alma. É o início da morte emocional. Risco 2. Autotraição psicológica. Com o tempo, as críticas externas são internalizadas. O empata começa a acreditar que realmente sente demais, que há algo errado com ele. Passa a atacar a si mesmo com a mesma violência que os outros o atacaram. Jung descrevia esse estado como uma cisão interna devastadora. O indivíduo se torna inimigo da própria essência. Risco 3. Estagnação coletiva. O mais trágico é que, quando os empatas se apagam, não é apenas a vida deles que perde sentido. É toda a humanidade que sofre. Jung viu os empatas como pioneiros emocionais, aqueles que mantêm viva a chama da autenticidade. Quando eles cedem à pressão da sombra alheia, o coletivo perde seus guias e a evolução psicológica se interrompe. É por isso que Jung insistia. Proteger a própria luz não é egoísmo, é responsabilidade. Pois cada vez que um empata abandona sua autenticidade, não apenas uma alma se cala, mas uma parte essencial do futuro humano é silenciada junto com ela. Carl Jung não se limitou a descrever o sofrimento dos empatas diante das projeções de sombra. Ele acreditava que aqueles que carregam esse dom precisavam de uma estratégia clara para não se perderem em meio ao caos emocional dos outros. A esse processo, podemos chamar de protocolo de preservação do self autêntico. São 3 fases fundamentais para que o empata continue vivo em sua essência, sem se tornar refém da dor alheia. Fase 1. Reconhecimento da projeção. O primeiro passo é compreender que a hostilidade não é pessoal. Carl Jung afirmava que grande parte das críticas dirigidas ao empata não refletem sua verdade, mas o estado psíquico de quem projeta. O empata precisa enxergar que frases como "você é intenso demais" ou "se importa demais" são revelações sobre a ferida do outro, não sobre sua identidade. Esse reconhecimento cria um escudo invisível. O empata deixa de absorver como verdade aquilo que, na realidade, é um reflexo distorcido da sombra alheia. Fase 2. Limites psicológicos. Carl Jung chamava isso de discernimento psicológico. Significa manter-se aberto à vida, mas com clareza sobre o que é feedback autêntico e o que é ataque inconsciente. O empata precisa aprender a dizer não, a recusar vínculos tóxicos e a proteger sua energia vital. Não se trata de erguer muros de pedra, mas de criar uma membrana seletiva. Permitir a entrada do que nutre e bloquear o que corrói. Fase 3. Escolha consciente de vínculos. Para Carl Jung, a cura nunca ocorre no isolamento total. O empata precisa formar o que ele chamava de santuário vibracional, relacionamentos com pessoas que apreciam e fortalecem sua autenticidade, em vez de tentar apagá-la. É nesse círculo seguro que o empata encontra espaço para florescer sem medo. Mais do que se proteger, é o momento de escolher, com consciência, quem merece proximidade e quem deve permanecer à distância. Este protocolo não é apenas teoria.
É prática diária. É lembrar, a cada crítica recebida, que a projeção fala mais sobre quem critica do que sobre quem sente. É manter limites firmes sem deixar o coração morrer. É selecionar vínculos que fortalecem, não que drenam. Se você está pronto para aplicar esse protocolo em sua própria vida, escreva nos comentários. Eu sei a diferença entre verdade e sombra. Essa declaração é mais do que uma frase. É um compromisso público de que você não vai mais permitir que a sombra alheia determine o destino da sua luz. Carl Jung sempre acreditou que os padrões que observava em seus pacientes não eram apenas fenômenos individuais, mas expressões de arquétipos universais. Por isso, ao longo de sua vida, ele analisou não apenas pessoas comuns, mas também figuras históricas e culturais que carregavam em si a mesma luta, preservar a autenticidade em um mundo que a rejeita. Um exemplo que Carl Jung frequentemente mencionava era São Francisco de Assis. Francisco irradiava uma empatia radical, uma abertura emocional que desafiava as normas rígidas de sua época. Seus contemporâneos, inclusive autoridades religiosas, o acusavam de ser ingênuo, de sentir demais. Mas, em vez de se retrair, Francisco transformou sua sensibilidade em ação concreta, cuidando dos pobres, acolhendo os marginalizados, vivendo a autenticidade como testemunho. Carl Jung via nele um caso raro de integração, alguém que enfrentou críticas sem apagar a própria chama. Em contraste, Carl Jung também estudou a trajetória de Vincent van Gogh, um homem cuja sensibilidade extrema produziu obras de arte que até hoje tocam o inconsciente coletivo, mas que, ao mesmo tempo, o tornou vulnerável ao desprezo e à incompreensão dos outros. Cartas de Van Gogh revelam como ele era constantemente criticado por ser demasiado intenso, excessivamente emocional. Sem um santuário vibracional, como descrevia Carl Jung, Van Gogh acabou voltando-se contra si mesmo, atacando sua própria sensibilidade até que ela se tornasse insuportável. O caso de Van Gogh ilustra o destino trágico de muitos empatas que internalizam as críticas externas. Já o exemplo de Francisco mostra o outro caminho possível, a sensibilidade transformada em força, mesmo diante da rejeição. E, por fim, o próprio Carl Jung reconhecia em si essa batalha. Ele sabia que sua capacidade de enxergar profundamente a psique humana despertava resistência e até hostilidade em seus colegas. Mas, em vez de sufocar essa visão, Carl Jung escolheu defendê-la, mesmo ao custo de isolamento. Esses exemplos demonstram uma verdade central. O empata sempre enfrentará a projeção da sombra, mas o destino final dependerá de uma escolha. Ou a sensibilidade se torna fardo destrutivo, ou se transforma em chama que ilumina gerações. Carl Jung ensinava que nenhum empata poderia sobreviver isolado. Para ele, a sensibilidade precisa de um santuário vibracional, um espaço relacional onde a autenticidade não apenas é tolerada, mas celebrada. Sem isso, a chama do empata corre o risco de se apagar lentamente sob o peso da crítica e da rejeição. Mas como reconhecer esses aliados? Carl Jung descreveu 3 perfis fundamentais de pessoas capazes de sustentar a luz de um empata. Outros empatas. Aqui, há reconhecimento imediato. É como se 2 almas se encontrassem e suspirassem de alívio. Você também sente assim. Essas relações são marcadas por compreensão mútua e pela ausência de julgamento. 2. Indivíduos psicologicamente evoluídos. Nem todos são empatas, mas alguns fizeram um profundo trabalho interior. Essas pessoas aprenderam a integrar suas próprias sombras. Por isso, não se sentem ameaçadas pela autenticidade do outro. Carl Jung afirmava que esses vínculos são pontes, ajudam o empata a se conectar ao mundo sem precisar se esconder. 3. Protetores da autenticidade. São pessoas que, mesmo não compartilhando da mesma intensidade, reconhecem o valor da sensibilidade. Eles não tentam mudar o empata, mas se colocam ao lado dele, como guardiões silenciosos da chama. E os sinais? Segundo Carl Jung, os verdadeiros aliados não zombam das emoções, não criticam a intensidade, não manipulam a vulnerabilidade.
Eles fazem perguntas com genuína curiosidade, respeitam limites, protegem a energia emocional e reforçam que a sensibilidade é uma força, não um defeito. Reconhecer esses aliados é essencial, porque são eles que permitem ao empata manter-se inteiro em um mundo que insiste em fragmentá-lo. Sem eles, a solidão pode sufocar. Com eles, a autenticidade floresce. Carl Jung acreditava que a jornada do empata não termina ao reconhecer os inimigos ou proteger-se das projeções. Ele via a vida sensível como um processo de integração, no qual a dor é transformada em força e a autenticidade deixa de ser um peso para se tornar missão. Essa jornada pode ser compreendida em 4 estágios. Estágio 1. Reconhecimento sem supressão. O primeiro passo é parar de acreditar que sentir profundamente é um defeito. Carl Jung dizia: a sabedoria começa quando deixamos de confundir a luz do outro com nossa própria escuridão. O empata aprende que as críticas recebidas não revelam excesso de emoção, mas carência de emoção nos outros. Mantra: não sinto demais. O mundo sente de menos. Estágio 2. Limites sem endurecimento. Criar limites não significa construir muralhas. Carl Jung falava em permeabilidade consciente, abrir-se ao amor e à vida, mas não ao veneno da projeção. É como uma pele saudável, deixa passar o que nutre e bloqueia o que intoxica. Mantra: abro meu coração ao que é real, fecho ao que destrói. Estágio 3. Comunidade sem compromisso da essência. Muitos empatas se perdem tentando ser aceitos por quem rejeita a autenticidade. Carl Jung advertia: a necessidade de aprovação pode levar à morte interior. O verdadeiro salto é deixar de buscar aceitação em todos e escolher construir uma comunidade pequena, mas verdadeira. Mantra: prefiro ser inteiro para poucos do que fragmentado para muitos. Estágio 4. Serviço sem sacrifício. No nível mais elevado, o empata descobre que sua sensibilidade não é apenas para si. Ela é medicina para o mundo adoecido pela indiferença. Mas servir não significa se sacrificar até a exaustão. Carl Jung falava da importância de dar a partir da abundância e não da carência. O empata integrado oferece sua luz a quem pode recebê-la e não se culpa por aqueles que a rejeitam. Mantra: sirvo com minha luz, mas não apago minha chama. Esses 4 estágios formam a espinha dorsal da integração que Carl Jung defendia. Cada etapa é um chamado para que o empata pare de se esconder, pare de se mutilar emocionalmente e comece a viver como aquilo que sempre foi, um guardião da autenticidade em um mundo que esqueceu como sentir. Carl Jung alertava que, mesmo quando o empata inicia sua jornada de integração, existem armadilhas sutis que podem desviar o processo. São como becos psicológicos que parecem oferecer proteção, mas acabam levando à mesma escuridão que o empata buscava evitar. Armadilha 1. A vingança. Depois de tanta rejeição, muitos empatas sentem vontade de devolver a dor. Criticam aqueles que os criticaram, zombam da frieza alheia, atacam o que chamam de corações mortos. Mas, como dizia Carl Jung, aquilo que combatemos demais, acabamos nos tornando. Quando o empata escolhe a vingança, passa a refletir a mesma sombra que o feriu. Armadilha 2. A superioridade espiritual. Alguns, ao compreenderem a dinâmica da projeção, desenvolvem uma espécie de arrogância iluminada. Acreditam ser mais evoluídos que os outros por ainda sentirem profundamente. Carl Jung via isso como um novo tipo de máscara, tão perigosa quanto a anterior. O dom da empatia não é para criar hierarquia, mas para servir como ponte. Armadilha 3. O isolamento total. Cansado de ser ferido, o empata pode escolher cortar todos os vínculos. Fecha-se em um casulo, acreditando que assim estará protegido. Carl Jung advertia que o isolamento absoluto não gera cura, mas estagnação. Sem troca, a sensibilidade murcha e a chama que deveria iluminar se apaga lentamente. Armadilha 4. A luz apagada. A mais dolorosa das armadilhas. Aqui, o empata compreende a teoria
entende as projeções, reconhece as dinâmicas, mas, por medo de novos ataques, decide suprimir sua luz. Intelectualmente consciente, mas emocionalmente morto. Carl Jung considerava esse maior fracasso da jornada. Quando alguém sabe que sua sensibilidade é dom, mas continua vivendo como se fosse maldição. Reconhecer essas armadilhas é vital, porque elas não aparecem de forma clara, mas como tentações sutis no caminho. E a escolha de evitá-las é o que separa o empata fragmentado daquele que realmente se transforma em farol. Carl Jung lembrava que a integração não é um estado definitivo, mas um processo contínuo. Assim como o fogo precisa ser alimentado diariamente para não se apagar, a chama interior do empata também exige cuidado constante. Esse cuidado começa pela avaliação regular dos vínculos. Perguntar a si mesmo: esta relação nutre ou drena? Essa pessoa fortalece minha autenticidade ou me empurra de volta para a máscara? Carl Jung dizia que a honestidade com essas respostas é o primeiro passo para preservar o self. Outro aspecto é o discernimento energético. Nem toda dor deve ser absorvida. O empata precisa distinguir entre o sofrimento que pode ser transformado em compaixão e o peso que não lhe pertence carregar. A diferença está em perceber se o contato gera expansão ou se apenas corrói lentamente a vitalidade. Por fim, Carl Jung reforçava a importância da comunidade consciente. Voltar-se para aqueles que reconhecem o valor da sensibilidade não é fraqueza, mas estratégia de sobrevivência. O empata não foi feito para viver na solidão, mas para compartilhar luz com quem pode recebê-la. Manter o fogo interno significa isso: escolher, dia após dia, proteger a autenticidade contra a sombra externa e contra a tentação interna de apagá-la. Por quê? Como dizia Carl Jung, o empata não ilumina o mundo escondendo sua chama, mas preservando-a até que outros se lembrem de reacender a própria. Para Carl Jung, a jornada do empata nunca foi apenas pessoal. Ele enxergava cada indivíduo sensível como parte de um movimento muito maior, o avanço da humanidade em direção a uma consciência mais autêntica. Por isso, quando o empata é silenciado, não é apenas uma vida que sofre. É toda a coletividade que perde acesso a um futuro diferente. Carl Jung descrevia os empatas como pioneiros emocionais. Eles carregam em si a função psíquica que muitos perderam ao longo do caminho, a capacidade de sentir sem filtros, de conectar diretamente com a alma. E, por isso, tornam-se um lembrete incômodo de tudo o que a sociedade tenta suprimir em nome da eficiência, do controle e da aparência. Mas Carl Jung também acreditava que justamente essa incomodidade é essencial para o progresso. O empata expõe feridas que precisam ser curadas, mostra contradições que não podem mais ser escondidas e encarna a prova viva de que a sensibilidade não é fraqueza, mas poder. Quando o empata preserva sua autenticidade, ele não apenas protege a si mesmo. Ele se torna um farol para os outros, um lembrete de que ainda é possível viver conectado à verdade interior. E cada empata que escolhe permanecer inteiro abre caminho para que outros façam o mesmo. Em termos coletivos, a preservação da autenticidade empática é a chave para quebrar o ciclo de estagnação emocional que Carl Jung tanto temia. Porque sem esses guardiões da sensibilidade, o mundo continuará cego às próprias sombras. Mas com eles, a humanidade pode, pouco a pouco, aprender a sentir novamente. Carl Jung documentou, com precisão perturbadora, a armadilha em que tantos empatas caem. Eles são amados no início e odiados no fim, celebrados como porto seguro, mas depois rejeitados como se fossem um problema. E tudo isso por uma razão simples: a autenticidade sempre revela a sombra que os outros não querem ver. Neste vídeo, vimos como Carl Jung identificou os 4 inimigos que atacam o empata: o crítico da emoção, o atacante da autenticidade, o violador da vulnerabilidade e o apagador de luz. Vimos também os 3 riscos mortais: a erosão da autenticidade, a autotraição psicológica e a estagnação coletiva. E aprendemos o protocolo em 3 fases,
reconhecimento, limites e vínculos conscientes, que Carl Jung acreditava ser essencial para preservar o self. A jornada não é fácil. Há armadilhas de vingança, de arrogância e de isolamento. Mas também há um caminho de integração em 4 estágios: reconhecer sem suprimir, criar limites sem endurecer, construir comunidade sem se corromper e servir sem se sacrificar. No fim, o que Carl Jung nos deixou foi uma revelação que ecoa até hoje. O empata não sente demais. O mundo é que sente de menos. E é exatamente por isso que a humanidade precisa daqueles que ainda conseguem sustentar a chama da autenticidade. Então, se você já se perguntou se sua sensibilidade é um peso, lembre-se, para Carl Jung, ela nunca foi um defeito. Ela é a chave para sua individuação e talvez a única esperança de um futuro mais humano. Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si a mesma sensibilidade que Carl Jung descreveu em seus escritos mais profundos. E eu quero ouvir de você. Qual dos 4 inimigos da empatia você mais enfrentou em sua vida? Escreva nos comentários. Sua voz pode ecoar como guia para outros empatas que buscam compreender sua própria jornada. Se este vídeo trouxe clareza, inscreva-se agora no canal. A cada novo conteúdo, mergulhamos juntos nas descobertas de Carl Jung, desvelando mistérios da psique que transformam não apenas a forma como você se vê, mas também como enxerga o mundo. Sua inscrição é o que mantém esta chama acesa e fortalece uma comunidade de buscadores da verdade interior. Continue assistindo aos próximos vídeos. Cada revelação é uma nova chave para decifrar as sombras. Nos vemos nas sombras da próxima verdade oculta.